Olá pessoal, chegando aqui com mais um vídeo sobre tutoriais estatísticos no software Jamove, tá certo? E hoje eu estou trazendo aqui um tutorial para uma análise simples que traz insights importantes, que é a correlação, um ensaio de correlação, um ensaio de associação. E estou trazendo aqui a correlação simples de Pearson, que é uma correlação paramétrica para dados quantitativos, atendendo ao pressuposto de normalidade, tá? Então, eu trouxe um exemplo que é o estudo da associação entre o perímetro torácico, PT, e o comprimento corporal, CC, em caprinos jovens, tá certo? O objetivo desse estudo é determinar a força e a direção de uma relação linear, se existente, tá? Entre o perímetro torácico, que é esta medida número 2, medida com a fita milimétrica, uma fita de costureira mesmo, assim. Normalmente na prática a gente pega aqui logo atrás da axila, fazendo aqui o perímetro torácico do animal, tá? E o comprimento corporal, que é a medida número 1, medida aqui da base da cauda até aqui o ponto mais cranial do pescoço, tá certo? Então, as medidas morfométricas, elas são muito importantes aí para quem trabalha com melhoramento, para quem trabalha com seleção de animais, visando acabamento de carcaça, visando produtividade, visando ganho de peso, visando velocidade de crescimento, sendo que algumas medidas elas são mais fáceis e mais homogêneas em padronização, em mensuração, do que outras. Então, dimensionar o animal pelo comprimento corporal pode dar muita variação entre medidores, entre profissionais, entre mensuradores, tá certo? Então, o que se espera é fazer uma associação, verificar se existe uma associação com a medida mais simples de obtenção, que é o perímetro torácico, certo? E para que ele passe a ser, então, uma medida mais confiável de seleção dos animais, tá certo? Então, aqui nesse estudo, esse diagrama ele é extraído de um artigo, e aqui nesse link tem disponível o artigo na íntegra, tá certo? E o importante lembrar é que no estudo de associação, as relações de causa e dependência, né, as relações de dependência, elas são importantes para direcionar o tipo de estudo. No caso da correlação, não há uma relação de dependência evidente, né? Então, nós temos aí um estudo de associação em que não há uma relação de causa e efeito. Não há uma variável que influencie outra variável. Não há uma variável que cause um efeito e uma outra variável que sofre o efeito causado pela variável independente. Elas apenas são associadas, tá certo? No caso do perímetro torácico e do comprimento corporal, elas são variáveis que elas são independentes umas das outras, tá certo? Mas por que então que existe uma associação? Veja, nos estudos de correlação a gente verifica, sem compromisso de relação de dependência, mas uma relação de associação que seja biologicamente explicável. E essa relação biológica ela existe, tá certo? O perímetro torácico e o comprimento corporal, elas são variáveis independentes umas da outra. Uma cresce e a outra também cresce. Uma não exerce uma influência da outra. Não é
porque o animal cresceu no seu corpo, não é o comprimento corporal que dita o quanto que deve crescer o perímetro torácico. Na verdade, essas variáveis de crescimento, elas se desenvolvem sob a influência dos mesmos fatores, ou seja, quem influencia tanto o perímetro torácico quanto o comprimento corporal são genéticas, né? A genética do animal, a nutrição, o ambiente e a idade, né? Essas variáveis são independentes em relação ao crescimento. Todas as variáveis de crescimento são dependentes de genética, nutrição, ambiente e idade. Mas perímetro torácico não depende de crescimento corporal e vice-versa. Mas existe uma associação. E a análise de correlação de Pearson, ela se presta a verificar a força em que essa associação ocorre. Não só a força, mas também a intensidade. Né? Se elas são fortemente associadas, se elas são fortemente correlacionadas, e também se elas são correlacionadas de maneira direta ou inversa, ou seja, se ocorre o crescimento de uma variável, a outra variável ela decresce ou também cresce. Tá? Então, nesse caso, perímetro torácico e comprimento corporal são apenas associados, porque a manifestação, eles são manifestação do mesmo fenômeno biológico, o crescimento do animal. Então esse estudo busca determinar o quão útil é usar uma medida fácil de obter, como o perímetro torácico, para estimar, né, a associação de uma outra como perímetro, como comprimento corporal, tá certo? Ou seja, o quanto que cresce o animal, ao invés de eu medir o seu comprimento corporal, eu posso medir o perímetro torácico, que é uma medida mais fácil e uma medida mais homogênea entre pesquisadores, tá certo? Então, nesse caso, como em toda inferência, como toda estatística inferencial, a gente levanta as hipóteses, onde a hipótese nula é aquela em que a correlação não é significativa, ou seja, o índice de correlação de Pearson ele não traduz uma associação viável, né? E a hipótese alternativa é aquela em que a correlação é significativa. Sim, aquele índice que está sendo trazido ali matematicamente, analisando a covariância entre as duas variáveis, ela se traduz numa associação significativa, tá certo? Então eu vou apresentar aqui os dados para vocês, tá? Eu vou mostrar os dados para vocês, vou colocar aqui a nossa situação experimental desse lado e vou mostrar aqui como que a gente plota isso no Jamov, tá certo? A gente coloca aqui 3 colunas, uma para identificar o animal, aqui nós temos 30 observações e as nossas variáveis são impares, ou seja, eu tenho o perímetro torácico deste animal número 1, deste caprino boer número 1, tenho o comprimento corporal do animal também número 1. As medidas são pareadas. Eu quero traçar, se eu quero traçar a correlação, eu preciso que as medidas elas sejam pareadas. É o perímetro torácico do animal 1 com o comprimento corporal também do animal 1. E assim sucessivamente. Então aqui eu tenho, lembrando mais uma vez que o Jamov é um software que foi desenvolvido fora, ele é internacional, então assim há necessidade de colocar como separador de decimais o ponto ao invés da vírgula, que é o nosso sistema aqui no Brasil, tá? Então nós temos os dados dispostos aos pares, tá certo? Tanto o perímetro torácico como o comprimento corporal. E antes mesmo de realizar a análise, a gente pode fazer uma análise de correlação, a gente pode fazer uma visualização prévia dos dados. Então, assim, nós podemos vir aqui em exploração e pedir aqui um gráfico de dispersão, né, que ele abre aqui scatter plot, a gente pode analisar scatter plot de perímetro torácico versus comprimento corporal, tá? Como não há
Bom, a gente vai gerar esse gráfico, o Jamov está processando, mas eu não escolhi ainda as variáveis, e como se trata de um ensaio de correlação, a gente tanto faz colocar perímetro torácico ou comprimento corporal nos eixos X e Y, tá certo? A gente vai ver a dispersão, como é que ocorre, mas quando não há uma relação evidente de dependência, tanto faz a gente colocar qualquer variável no eixo X e no eixo Y. Quando a gente tem uma associação em que claramente se observa uma relação de dependência de uma variável variando em função de outra, nós temos aqui uma relação de dependência. E no caso da relação de dependência, a gente coloca a variável independente obrigatoriamente no eixo X, porque ela vai ser a nossa variável preditora, tá certo? E como variável dependente, aí a gente coloca no eixo Y a variável dependente, que vai ser a nossa variável de resposta, tá certo? Nesse caso, não há uma relação evidente de dependência, então a gente pode colocar qualquer uma no eixo X e a outra variável no eixo Y. E rapidamente o Jamov aqui traz para a gente o nosso diagrama, tá certo? O nosso scatter plot, tá certo? Onde a gente vai ter aqui uma dispersão dos dados. Naturalmente, esses dados eles foram gerados obrigatoriamente, né? Eles foram gerados artificialmente, não são dados reais, são dados fictícios. E eu trouxe esses dados aqui simulados, né? Para que haja uma interpretação simples do que se trata de uma relação forte e possivelmente significativa, tá certo? Então aqui a gente observa que a gente tem uma relação que é bem linear, né? Ou seja, a gente colocou o comprimento corporal no eixo Y, muito embora isso não é uma relação de dependência, e colocamos o perímetro torácico. O que a gente observa aqui? A gente observa bem linearmente, né? A gente observa que há um crescimento das observações do comprimento corporal coincidindo com o crescimento de perímetro torácico. Lembrando, não é o perímetro torácico que manda no comprimento corporal. Ambos estão sendo influenciados por fatores individuais, né, genéticos, alimentação, tá? Mas nesse caso a gente observa que enquanto uma variável cresce, a outra também cresce. Isso nos diz que se a correlação for significativa, ela é direta, ou seja, enquanto uma cresce, a outra também cresce, tá? Quando a gente tem uma associação inversa, enquanto uma cresce, a outra deveria decrescer, tá certo? Nesse nosso exemplo, a gente observa uma relação direta, possivelmente o índice, o valor que nos retornará a análise de correlação será um valor positivo, tá certo? Bom, então a gente observa aqui que há uma pequeniníssima dispersão dos pontos, ou seja, eles ocorrem de forma linear. É evidente que a gente observa aqui um crescimento, a gente pode aguardar que possivelmente haja uma associação significativa e positiva, tá certo? Então a gente agora vai dimensionar essa associação, verificar se ela é significativa por meio do teste, por meio do coeficiente de correlação de Pearson, tá certo? Então, para isso a gente vai pedir aqui uma análise de regressão e vamos colocar aqui matriz de correlações. Muito bem. Na matriz de correlações, a gente aqui só está tendo em estudo somente duas variáveis, mas a gente pode colocar diversas variáveis que ele vai traçando sempre as associações duas a duas, tá certo? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, altura de cernelha, comprimento de garupa, largura de garupa, essas medidas eu poderia jogar todas elas aqui, que eles iam traçando sempre uma matriz de correlação, sempre duas a duas, e a gente poderia verificar se as demais variáveis também são associadas.
Bom, a nossa variável, nesse nosso exemplo, atende o pressuposto de normalidade, então a gente tem distribuição normal, a gente realmente vai tratar com a correlação de Pearson, e para realizar a correlação de Pearson é muito simples, basta eu selecionar as minhas variáveis e colocar no lado de análise, e rapidamente ele me retorna um índice, como era esperado, positivo, também como era esperado, graças à dispersão, um valor alto, tá certo? E aqui nós temos um valor de P significativo, tá certo? Usando um alfa de 0,05, nós temos aqui que o valor de P ele foi menor do que 0,001, ou seja, a gente tem aí uma probabilidade de erro tipo 1, de rejeitar a hipótese nula, né? Menor do que 1%, menor do que 0,1%, né? Ou seja, a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula com segurança, então a gente pode afirmar, se a gente rejeita a hipótese nula, a gente pode afirmar que esta correlação sim é significativa, é uma associação que ela representa bem, tá certo? E como é que a gente faz a interpretação? Bom, a gente tem um coeficiente de 0,997. Os índices, todas as possibilidades de coeficiente de correlação de Pearson variam de -1 até +1. Esse é o range de todos os coeficientes possíveis existentes, tá certo? Para o coeficiente de correlação de Pearson. Quanto mais próximo das extremidades seja -1 ou +1, a gente tem aí correlações que são muito fortes, muito fortes. O sinal indica a direção. O nosso sinal aqui é positivo, como a gente realmente viu, né, no nosso gráfico, que enquanto uma cresce, a outra também cresce. Já a magnitude, ou seja, né, o valor modular 0,997, significa que a dispersão ela é muito pequena. A dispersão dos dados em torno de uma reta imaginária ela é muito pequena, ou seja, a força de associação entre o perímetro torácico e o comprimento corporal ela é muito forte. Então aqui a gente tem uma associação entre perímetro torácico e comprimento corporal muito forte e bastante significativa. Traduzindo, nós temos uma forte associação entre as variáveis e a seleção, por exemplo, se eu quiser fazer melhoramento para o crescimento dos animais, a seleção de animais com maior perímetro torácico também representará animais que têm maior comprimento corporal, tá certo? Com uma medida mais fácil de obter do que até o próprio comprimento corporal. Então passa a ser seguro selecionar caprinos pelo perímetro torácico, e a gente vai estar selecionando com maiores comprimentos corporais, tá certo? Então esse é o coeficiente de correlação de Pearson, tá certo? É um índice bastante interessante, tá? A gente pode ainda melhorar este relatório botando aqui para sinalizar as correlações que são significativas, né? Então ele coloca aqui uma nota de rodapé com 3 asteriscos em que a correlação ela apresenta uma alta significância aqui com p-valor, tá certo? E a gente pode colocar aqui um gráfico de matriz de correlações, tá certo? Ele vai gerar um gráfico da matriz e rapidamente ele vai traçar aquele mesmo gráfico que a gente obteve na dispersão anterior, tá? Com a pequena dispersão em torno de uma linha imaginária reta e crescente, tá certo? Então esse é o nosso coeficiente de correlação de Pearson. Nesse estudo passa a ser seguro selecionar animais por perímetro torácico, que também estaríamos selecionando com bastante segurança animais com maiores comprimentos corporais.
tá certo? Porque os genes são os mesmos, então estaríamos indiretamente selecionando os genes que mais influenciam no crescimento dos animais, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e a todos bons estudos e boas práticas.